Alô, boa noite, você está no canal Professor Belém nesta terça-feira, dia 5 de outubro de 2021, edição extra, a edição da noite. Sejam todos bem-vindos. Eu disse de manhã que voltaria e voltei, porque afinal a notícia é sim importante. A China, meus amigos, já possui uma base bem próxima ao Oriente Médio. E se você pensou que ela poderá dominar o Oriente Médio logo mais ali na frente, acertou. Esta era, pelo menos até ontem, a grande preocupação de alguns analistas israelenses. A presença da China cada vez mais pesada, cada vez mais robusta no Oriente Médio. Bem, como a China fica muito longe do Oriente Médio, esses analistas previam que isso só aconteceria bem, sabe-se lá, daqui a algum tempo, entende? Só que não. Eu já falo sobre isso. Antes quero pedir aos amigos, encarecidamente, que nos acompanhem no Telegram. Acompanhe o canal Professor Belém no Telegram, porque o YouTube não está comunicando muita gente da publicação dos nossos vídeos. Assim, os nossos views caem, porque muitos dos nossos amigos ficam esperando o YouTube avisar, só que o YouTube parece não tem muita vontade de avisar sobre as nossas publicações. Então, se você acompanhar o canal Professor Belém no Telegram, ficará sabendo imediatamente assim que nós postarmos um vídeo no ar. E nós postamos um vídeo novo a cada dia. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, exceto um ou outro domingo. Muito bem, sim, quero também dar outro recado. Outro recado não, quero mandar um abraço, ou melhor, 2 abraços. Um abraço para o Adriano de Brito Pereira. Ele pediu, professor, manda um abraço para os meus parentes em Andirá, aí no Paraná. Um grande abraço aos parentes do Adriano de Brito Pereira em Andirá, aqui no Paraná. Nossos amigos aí, pé vermelhos. E também quero mandar um abraço para Joinville, Santa Catarina. Quem pediu esse abraço foi Azulmar Nunes. Professor, manda um abraço para Joinville, Santa Catarina. Tá aí os 2 abraços, Andirá e Joinville. Muito bem, a China poderá logo mais dominar todo o Oriente Médio. Economicamente, quem sabe até fisicamente e tal, etc e tal. Por quê? Vamos ao mapa. Vocês estão vendo aqui bem no centro do mapa o Irã, que é praticamente o divisor, praticamente aqui um divisor de águas, por assim dizer. À nossa esquerda temos o Ocidente, temos aqui o Oriente Médio, um pouco mais acima a Europa, temos também a África e, do meu lado direito, o Oriente. Só que, se a China quisesse chegar, por exemplo, aqui ao Oriente Médio, sim, teria que passar pelo Irã. E aí você pergunta, qual é o problema? O Irã e a China andam juntinhos ali, é verdade. Só que havia, sim, uma barreira, que era justamente o Afeganistão. Então vamos recapitular. A China, vocês estão vendo aqui no meu cursor, gostaria muito, mas muito mesmo, de ter uma presença muito efetiva aqui no Oriente Médio, como, por exemplo, Síria, Iraque, quem sabe até Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Iêmen e também Israel, por que não? Então ela precisaria necessariamente passar pelo Afeganistão, não é mesmo? Porque o Afeganistão está a meio caminho. Acontece que o Afeganistão era território americano até uns dias atrás, lembram disso? Os Estados Unidos estão no Afeganistão, quer dizer, estavam no Afeganistão desde o começo do século XXI, não é mesmo? Pois é, estavam. De repente, sem mais nem menos, os Estados Unidos abandonaram a região, deixaram equipamentos, tecnologia, armas pesadas, um aviãozinho lá que outro, e cascaram fora. Ninguém entendeu. Saíram tão às pressas
que deixaram os cães soldados para trás, cães militares, deixaram americanos para trás e deixaram também afegãos que colaboraram por quase 20 anos com os Estados Unidos. E quem tomou o posto de chefia no país? O Talibã. Todo mundo já sabe. Só que essa é a versão oficial. Se furarmos um pouco a versão oficial, descendo um bocadinho para baixo, veremos que quem está realmente no poder hoje no Afeganistão é a China. Vejam o que saiu, por exemplo, hoje no Memory, que é o maior site árabe em língua inglesa do mundo. Em uma entrevista de 1º de setembro de 2021, 1º de setembro, ao jornal italiano La Repubblica, o porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, expressou o desejo do Talibã de participar da iniciativa Belt and Road da China. Ele disse: a China é o nosso principal parceiro e representa uma oportunidade fundamental e extraordinária para nós, uma vez que Pequim está disposta a investir e reconstruir o nosso país. Nos preocupamos muito com o projeto One Belt, One Road, a Rota da Seda, que vai liderar o renascimento da antiga Rota da Seda. Somos também ricos em recursos de cobre e, com a ajuda da China, as minas de cobre poderão ser colocadas de volta em produção e modernizadas. Em última análise, disse o porta-voz do Talibã, a China é nossa passagem para os mercados globais. Durante uma conversa telefônica já em 2 de setembro entre o ministro adjunto do exterior chinês e Abdul Salam Hanafi, vice-chefe do escritório político do Talibã afegão em Doha, abre aspas, ambos os lados trocaram opiniões sobre a situação no Afeganistão e questões de interesse comum foram abordadas. Isso segundo os chineses, também os chineses confirmaram. Wu Jintao ressaltou, Wu Jintao é o ministro adjunto do exterior da China. Wu Jintao ressaltou a Hanafi que o futuro e o destino do Afeganistão estão mais uma vez nas mãos do povo afegão, e que a amizade entre a China e o Afeganistão se manteve por milhares de anos. É verdade. E a China sempre respeitou a soberania, independência e integridade territorial do Afeganistão e tem seguido uma política amigável para com todo o povo afegão. Sim, tudo bem, a China pode respeitar o povo afegão, mas o Talibã respeita? Essa é que é a questão, né? Bom, Hanafi chamou a China de uma amiga confiável do Afeganistão e acrescentou: o Talibã afegão está disposto a se engajar ainda mais no desenvolvimento de relações amistosas com a China e nunca permitirá que qualquer força use o território afegão para ameaçar os interesses da China e tomará medidas eficazes para garantir a segurança das instituições e do pessoal chinês no Afeganistão. Ponto. O site trabalha com esta possibilidade de união por ainda longos e longos parágrafos, mas já está tudo explicado. A China, dando todo o suporte tecnológico, financeiro para o Talibã, garante a este a permanência no poder ad eternum. Por outro lado, receberá um caminho livre para a Zorópia, como eu disse antes, ou primeiramente para o Oriente Médio, onde estão lá as bacias de gás natural de Israel. Vocês estão sabendo disso, né? Eu já venho falando sobre isso há muito tempo. Caminho livre, além de todo um recurso de minas de cobre que a China modernizará.
Bem, agora pergunta, vamos voltar aqui para o mapa. Vocês estão aqui no Afeganistão, né? O Afeganistão, depois o Irã, depois o Iraque, depois a Jordânia, depois Israel. E para cima, aqui para o norte, Turquia, Grécia, Romênia, Itália, Espanha, Portugal, França, etc. A China agora está bem mais perto do Ocidente do que estava antes da saída dos americanos do Afeganistão. É de uma dedução muito simplista, mas não tem erro. É por ali que a China chegará com tudo no Oriente Médio e posteriormente na Europa. Você pode dizer, sim, mas a China já está em tudo mesmo. Sim, está em tudo comercialmente, mas ainda não ocupou populacionalmente várias dessas regiões de muito interesse. Ao ter o Talibã na mão, ao sustentar o Talibã na mão, a China terá todo o Afeganistão para ser a sua primeira base, a primeira grande base em direção ao Ocidente. Certo, certo. Logo, entendemos hoje bem melhor o porquê era preciso tirar Donald Trump do caminho. Ele era, sim, um empecilho para o poderio definitivo da China. Bem, para a China convinha muito um presidente que estivesse na sua mão. É o caso de Biden, por exemplo, que hoje, sabe-se, fez muitos negócios escusos com a China quando foi vice-presidente de Barack Obama. Ele tem muito rabo preso com Xi Jinping, seu filho Hunter Biden, quem o diga. Isso também todo mundo já sabe por conta lá do computadorzinho do filho de Biden, que foi esquecido numa loja de concerto. Acabou parando nas mãos do FBI. Bem, lá estão todas as informações, o FBI não divulga, não vai atrás do presidente, do Biden e tal, mas todo mundo já sabe. A China molhou a mão, deu muita propina para a família Biden. Esta, portanto, claro, um dia teria que pagar a conta. Já os militares que não se opuseram a essa política de abandonar tudo às pressas, é muito possível, também estavam na carteira de dólares da China, porque eu venho falando aqui nesse canal o que um certo embaixador chinês disse há algum tempo. Perdão, não foi um embaixador, foi um general, ou melhor, um almirante da Marinha chinesa. Ele disse: quando os militares americanos começam a falar grosso com a gente vai logo tirando a carteira. E abre a carteira. Se eles continuam falando grosso, nós começa a tirar os dólares. Daí ele se acarma. Fica carminho, entenderam? Pois é, vários desses militares graúdaços certamente também estão na folha de pagamento da China. Por isso se explica, por exemplo, a saída às pressas, humanamente desastrosa, foi um grande crime humanitário cometido, e agora, desde domingo, sabemos, a China está ocupando a grande base militar que era americana em Bagram. Eu dei essa notícia aqui. Domingo à noite, os afegãos começaram a ver aviões pousando e subindo da base aérea que era dos americanos em Bagram. Perceberam? Pois é. Está tudo assim, meus amigos. Está tudo dominado. Quer queiramos, quer não. A China agora não tem mais nenhuma barreira para chegar ao Ocidente com, sabe-se lá, quem sabe até, suas imensas tropas. Enquanto isso, Xi Jinping só esfrega as mãos e dá aquele risinho meio... Até depois, se Deus quiser.